Olá! Retomando os nossos estudos das práticas de ensino, vamos iniciar a nossa segunda videoaula. Durante a aula de hoje, vamos pontuar conceitos importantes sobre uma ferramenta que, de forma sistematizada, permite o levantamento de questões relativas aos eventos que ocorrem e acontecem dentro de sala de aula. A entrevista. Mas antes de iniciarmos os assuntos da entrevista, propriamente dito, vamos falar um pouco sobre as estratégias de ensino, pois refletir sobre elas será importante para nós ao fazermos a vinculação da teoria com a prática. E eu começo indagando a vocês. Existem formas diferentes de ensinar e aprender? O que é estratégia? O que é um currículo baseado em competências e habilidades? Qual o papel da estratégia na aprendizagem de habilidades e competências? Vamos refletir um pouco mais sobre o conceito de educação. A educação é um processo multidimensional, apresenta uma dimensão humana, uma dimensão técnica e uma dimensão político-social. Essas três dimensões não podem ser vistas como parte que se justapõe. O desejo é construir uma formação do profissional da educação que tenha essas três dimensões articuladas, ou seja, ser um professor que conheça e valorize o potencial de seus educandos e de seus pares, que conheça o processo de ensino e aprendizagem e que tenha uma postura político e social diante da educação. Bem, diante desse conceito de educação, podemos dizer que as estratégias de ensino estão intrinsecamente ligadas à dimensão técnica da prática pedagógica. Ao fazer um planejamento de ensino, o professor necessita tomar muitas decisões em relação à prática pedagógica, ou seja, ele deverá escolher uma estratégia adequada que dê efetividade ao seu trabalho. A seleção de temas, a sequência didática, o conhecimento de forma eficazes de abordagens, a exploração dos conhecimentos prévios dos educandos, associada a uma análise das condições concretas da realidade, abrem uma possibilidade de construção de um saber significativo e transformador. Constata-se ainda que o educador que não articula o conteúdo com as estratégias adequadas geralmente tem dificuldade de efetivar o ensino-aprendizagem. Bom, mas respondendo à questão aqui posta anteriormente, vamos tentar discorrer sobre o que é estratégia. Bem, são consideradas estratégias de ensino um caminho escolhido ou elaborado pelo professor para direcionar a sua prática pedagógica. As estratégias de ensino devem considerar, primeiro, o que se pretende ensinar, o objetivo a ser atingido, como ensinar, para quem ensinar e o contexto de onde se ensina. Se analisássemos o conceito de estratégia de forma mais ampla, poderíamos considerar como meios de ensino utilizados pelo professor para facilitar o processo de aprendizagem dos educandos. Nessa definição, entra também a organização do espaço utilizado enquanto sala de aula, os materiais necessários, os recursos audiovisuais, os estudos de caso e as discussões em grupo. Compreende-se ainda que as estratégias e técnicas são recursos que podem agregar valor aos processos de ensino-aprendizagem e sua importância diretamente ligada aos objetivos pretendidos. É importante lembrar também que em cada unidade de trabalho faz-se necessário que se busque a estratégia que seja mais adequada a cada momento. Que a maneira como o professor apresenta o tema, o clima afetivo que o mesmo promove, o tipo de interação que favorece a maneira como avalia, estão estritamente relacionadas com o resultado efetivo de seu planejamento. Lembrar que a estratégia deve prever dois tipos de prática. Primeiro, a prática guiada, que acontece com a orientação e o acompanhamento do professor, e a prática independente, que é o fazer do educando. Faz-se necessário também ressaltar que a abordagem da estratégia escolhida pelo professor deve basear-se no ensinar e no aprender, e não no ensino propriamente dito, visando assim o ensino pela descoberta e não um ensino só por recepção. Lembrando ainda que, ao invés de ensino de conteúdos curriculares, a estratégia escolhida deverá prever o ensino de habilidades e competências, como já falamos anteriormente.
E ainda, que a avaliação da estratégia utilizada deverá estar focada no processo como um todo e não somente na produção. Com todo esse enfoque, fica perceptível para vocês toda a quebra de paradigma que estamos vivenciando na educação para que possamos atender às demandas atuais? Com as estratégias, elas ainda se subdividem em alguns tipos e funções diferenciadas. Vamos falar um pouco das estratégias de levantamento de conhecimentos prévios e problematizações, uma vez que as estratégias têm para essa etapa como função diagnóstica para diagnosticar o nível de conhecimento que o educando possui sobre um determinado tema e cabe ao professor explorar, problematizar, valorizar, articular, organizar e enriquecer esse conhecimento. A exploração do tema deve relacionar o resultado do levantamento dos conhecimentos prévios com o resultado já construído. E para tentar voltar mais para a prática, podemos citar aqui algumas sugestões de estratégias que servem para fazer o levantamento prévio. Então, aqui estão algumas sugestões de estratégias para fazer o levantamento dos conhecimentos prévios, bem como da problematização. Algumas delas: a dinâmica, o trabalho de campo, as conversas informais, a apresentação de situações problemas, os jogos, a apresentação de perguntas, os questionamentos, o estudo de caso, a atividade de experimentação, o teste diagnóstico, a exploração de imagens, linhas de tempo, música, poemas, filmes e notícias. Essas são algumas sugestões para que a gente possa utilizar as estratégias para levantamento de conhecimentos prévios e problematização. Quanto aos tipos de estratégias utilizadas, são as estratégias de abordagem de conteúdo, que devem prever as ações dos professores e dos educandos. A natureza dessa afirmação se baseia na aprendizagem como interação, onde a orientação dada pelo professor deve levar em conta o processo de construção de significados e de atribuição de sentido, a repercussão da informação, a peculiaridade individual e coletiva, as conexões e as inter-relações entre a atuação do professor e do educando. É importante lembrar que a observação aguçada deste processo pode evitar tomadas de decisões imprecisas e distorcidas, assim como o replanejamento de uma atividade. São sugestões de estratégias para abordagem do conteúdo que podem ser utilizadas individualmente ou em grupos e podem se dar através de projetos, estudo de caso, trabalho em grupo, solução de problemas, dramatizações, discussão, debate, simpósio, fórum, mesa redonda, júri simulado, pesquisa, leituras individual, coletiva ou sequenciada, entrevistas, seminários, estudos de caso, aula expositiva com utilização de filmes, anúncios, gravuras, poemas, charge, mapas, gráficos, tabelas, software, linha de tempo e internet. Bom, retomando nossa conversa sobre os tipos de estratégias, temos ainda algumas estratégias que servem para revisão de conteúdo e que têm como objetivo uma retomada de todo o processo desenvolvido até o momento para concluir, sintetizar, perceber integralmente um tema. Essas estratégias podem acontecer durante a explicação do professor, no momento em que o educando manifesta uma dúvida ou ainda no final do processo. São sugestões de estratégias para revisão de conteúdo, os exercícios propriamente ditos, fluxograma, painéis, esquema, síntese, estudo dirigido, debate, elaboração de jornais e coletâneas. E para finalizar a questão dos tipos de estratégias, temos as estratégias de avaliação, que podem ser usadas no início, durante ou no final do processo. Essas estratégias têm como objetivo avaliar até que ponto as aprendizagens foram ou estão sendo adquiridas e apresenta ao professor as habilidades e competências que já foram assimiladas. Com foco nas habilidades e competências, é necessário ter clareza da estratégia que será mais eficaz em cada momento do processo educativo. É importante também lembrar que essas estratégias devem ser diversificadas e compatíveis
com os objetivos e assuntos abordados. Importante também lembrar que após a aplicação dos instrumentos de avaliação, deve-se fazer um levantamento e análise dos dados, bem como a devolução dos resultados para os educandos com uma conferência sempre dialogada e, a partir daí, iniciar uma minuciosa tomada de decisão. São sugestões de estratégias de avaliação: a observação, que a gente já falou aqui em outras videoaulas, registro, relatório, prova objetiva, a prova dissertativa, a confecção de vídeos, projetos, dossiê, portfólio, conselho de classe, prova em grupo, a elaboração de jornais e revistas, prova oral, prova com consultas, fichas e a autoavaliação. Bom, depois de toda essa abordagem na questão das estratégias, voltemos ao nosso tópico da entrevista, como ferramenta de pesquisa. Vamos iniciar agora a refletir sobre as particularidades da entrevista, definida aqui com suas potencialidades e limitações frente à pesquisa. Bem como as estratégias e táticas próprias da entrevista qualitativa, a seleção dos sujeitos e o preparo, ou seja, a atitude e a disposição, além, é claro, do conhecimento da técnica do pesquisador para realizada. É notório que vocês, enquanto sujeito sociocultural, têm já uma grande familiaridade com o tema entrevista, uma vez que veem esse termo e que leem em jornais ou assistem na TV vários tipos de entrevistas realizadas com o intuito de repassar informações a determinado público-alvo. Durante essas entrevistas, o jornalista cumpre o papel de entrevistador. É escolhido determinado tema e, através de perguntas direcionadas e específicas, estimula-se a conversa com o entrevistado, propiciando assim que ele exponha suas opiniões sobre os fatos, partilhando-os com o público. Aliado a esses dados, com as próprias experiências, os leitores poderão formar e ou redimensionar suas opiniões sobre os assuntos veiculados. Em regra geral, as entrevistas que se tornam mais interessantes são aquelas em que o entrevistador dá liberdade ao entrevistado para conversar, expor e explicar seus pontos de vista e ideias e que, a partir daí, estabelecer relações entre os fatos. Todavia, às vezes nos deparamos com alguns entrevistadores que, através de suas perguntas, engessam as respostas de seus entrevistados e acabam, assim, por restringir o surgimento de novos dados. Bom, a grosso modo dizendo, é isso que temos que fazer ao realizar uma entrevista com fins de pesquisa, ou seja, obter numerosos e variados dados que permitam conhecimento da realidade ou parte dela, segundo a percepção dos entrevistados. A primeira reflexão que faremos é: em quais aspectos a entrevista nos auxilia a conhecer melhor a realidade? Como nosso objetivo de estudo agora, a entrevista será por nós estudada como ferramenta de pesquisa para se obter os dados qualitativos. Bom, partimos do pressuposto de que, para interpretar, nós mobilizamos conhecimentos que provêm de nossas experiências, do que ouvimos, do que lemos, bem como das reflexões que esse conjunto de elementos nos sugere. As características da pesquisa que são úteis para o campo educativo. Primeiro, a realidade é assumida como um processo, pois está em constante movimentação, em constante mudança, em constante construção. E isso é próprio da educação. Adota a postura de descoberta através de uma relação intersubjetiva de comunicação entre o pesquisador e o sujeito. A entrevista, portanto, é um dos instrumentos de coleta de dados em uma pesquisa e desenvolve um importante papel tanto nas atividades científicas, a pesquisa propriamente dita, quanto em diversas atividades humanas, como é o caso que acontece nas escolas. A entrevista possui um forte caráter de interação pela relação estabelecida entre os sujeitos, pesquisador e entrevistador e entrevistado, por meio de uma influência recíproca entre quem pergunta e quem responde. Alguns teóricos fazem distinção entre entrevistas exploratórias e entrevistas centradas,
as quais agora passamos a conceituar. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a pesquisa exploratória. Como o próprio nome indica, a pesquisa exploratória permite a maior familiaridade entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que esse ainda é pouco conhecido, pouco explorado. Nesse sentido, caso o problema proposto não apresente aspectos que permitam a visualização dos procedimentos a serem adotados, será necessário que o pesquisador inicie um processo de sondagem, com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir hipóteses. Por ser uma pesquisa bastante específica, podemos afirmar que ela assume a forma de um estudo de caso, sempre em consonância com outras fontes, que darão base ao assunto abordado, como é o caso da pesquisa bibliográfica e das entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado. Um exemplo prático de tal modalidade pode estar relacionado ao objetivo de um determinado pesquisador, cuja intenção se manifesta pela busca de uma resposta acerca do não letramento de uma criança que todos os estímulos e ainda assim não consegue se alfabetizar. Assim sendo, de modo a concretizar seu objetivo, o pesquisador terá que aprofundar suas especulações e encontrar as reais causas da ocorrência de cada fenômeno. Isso acontece muito nas escolas, né? Considera-se ainda que as entrevistas exploratórias devem ajudar a constituir a problemática da investigação. Devem, portanto, contribuir ainda para descobrir os aspectos que se investiga ou alargar ou retificar o campo de investigação. Assim sendo, tendo as entrevistas exploratórias como principal função revelar determinados aspectos do fenômeno estudado em que o investigador não teria espontaneamente pensado sobre si mesmo e assim complementar as pistas de trabalho. Voltemos então nossa atenção agora para outra subdivisão da entrevista, que é a entrevista centrada. Ela é uma variante da entrevista, que focaliza a atenção em aspectos ou temas que se revelam como significativos para o problema em questão. A partir da análise dos dados obtidos na observação e na entrevista exploratória. Mais do que um conjunto de perguntas, o pesquisador realiza, em forma de guia, uma lista de temas, pontos e questões precisas relativos ao estudo e que fornecerá dados mais concretos no sentido de orientar as respostas, atingindo assim o objetivo do trabalho. Queremos salientar ainda aqui que alguns aportes teóricos ainda as classificam em grau de profundidade. Vamos ver? Primeiro, as que relatam as experiências vividas, os significados atribuídos a essas vivências e as formas como as pessoas veem a si próprias. As que procuram compreender acontecimento ou atividades que não são possíveis na presença do pesquisador. E as que utilizam para estudar grande número de pessoas. Todavia, outros autores as classificam como estruturadas, não estruturadas e ainda semi-estruturadas. A entrevista estruturada, o entrevistador organiza um roteiro e questões e segue, sem perceber a relação da reciprocidade que está sendo construída na conversa com o entrevistado. Dessa maneira, a entrevista assemelha a um questionário que tem como meta conseguir respostas uniformes para fazer comparações e quadros estatísticos, ou seja, quando o pesquisador faz um roteiro a ser seguido. A entrevista semi-estruturada não há imposição de uma ordem rígida de questões. O entrevistador propõe a temática ou as situações do seu objeto de estudo e o entrevistado fala sobre aquele tema proposto como base no seu repertório de conhecimento e informações. E por último, a entrevista livre, quando o pesquisador não elabora nenhum tipo de apoio para a sua realização. Continuando assim o nosso pensamento, vamos falar agora sobre as vantagens da entrevista utilizada enquanto ferramenta de coleta de dados, que é o nosso foco aqui. Bom, ela permite a capacitação imediata e corrente da informação desejada, com qualquer tipo de informante sobre os mais variados temas,
Viabiliza o tratamento de assuntos de natureza pessoal e íntima, bem como temas de natureza complexa de escolhas individuais. Propicia o aprofundamento de pontos levantados por meio de outras técnicas de coleta de dados, os questionários, que possuem a natureza mais superficial. Atinge maior número de informantes, ou seja, os sujeitos da pesquisa, que nem sempre poderiam ser atingidos por outros meios, somente os questionários, de investigação, como, por exemplo, pessoal com baixo nível de escolaridade. Permite ainda correções, esclarecimentos e adaptações que tornam mais eficaz para as informações desejadas. Mas atenção, acadêmicos, como toda e qualquer outra estratégia, para lançar mão dessa técnica, alguns cuidados devem e precisam ser tomados por quem vai entrevistar. Fiquem atentos. O primeiro deles, respeito pelo entrevistado, o local e o horário marcado para a realização da entrevista, garantia do sigilo e o anonimato em relação ao informante. Outro, respeito a quem participa da entrevista, fornecendo as informações, opiniões e impressões sobre seu objeto de estudo. O cuidado com o vocabulário, a linguagem a ser usada e respeito à linguagem do entrevistado. O entrevistador deve possuir bastante capacidade de ouvir. Garantir um clima de confiança para que o entrevistado sinta-se à vontade para expressar-se livremente. O pesquisador deve ainda utilizar-se de um roteiro que guie a entrevista por meio de tópicos a serem discutidos com uma certa ordem lógica. O pesquisador deverá ter boa condição de comunicação verbal, boa oratória. Não há receita pronta, mas cuidados devem ser seguidos. Caso a entrevista seja gravada, pedir autorização ao entrevistado para a realização da gravação e verificar se a bateria do seu gravador está carregada, ou seja, testem o improviso. Se a entrevista não for gravada, o pesquisador deverá anotar todas as respostas e, em seguida, ler com o entrevistado para confirmar as respostas, modificar ou até complementar. Anotar e observar todas as expressões, gestos, sinais não verbais, alteração de ritmo que fazem parte da comunicação não verbal e que ajudam e muito na compreensão da informação. Nunca modifiquem o ponto de vista e a opinião do entrevistado. É preciso lembrar que uma entrevista, principalmente com o professor, sempre adentrando o espaço secreto e sagrado da sua trajetória profissional. Por isso, o respeito ao seu jeito, depoimento e ideias é de fundamental importância. Lembrar ainda que em uma entrevista várias situações estão presentes, como a empatia, a criatividade, a criticidade, a reflexão e o desvelamento de si mesmo, professor ao desconhecido, que é o pesquisador. E por último, vamos nos ater a algumas orientações básicas que devemos ter ao elaborar uma entrevista. Para a elaboração de uma entrevista, é necessário saber o que pesquisar, ou seja, qual é o seu objeto de estudo. Ter isso sempre claro. Estudar sobre a temática, passar a saber do que se trata aquele objeto de estudo. A questão da pesquisa, ou seja, a questão de investigação ou o problema da pesquisa. O objetivo dessa pesquisa, para que ela veio, a quem ela atende. Depois de ter clareza dos passos iniciais, começa-se então a pensar no tipo de entrevista que será realizada. Quantitativa, qualitativa, estudo de caso e outros. E depois, a escolha dos instrumentos de coleta de dados que podem ser questionários, formulários, entrevista, leitura de documento ou outras fontes. É preciso, no entanto, saber a importância de cada um desses instrumentos na sua pesquisa. Os instrumentos de coleta de dados devem ser relacionados com o tipo de pesquisa. No caso de uma entrevista, algumas vezes é preciso retornar ao entrevistado várias vezes. O pesquisador deve ter essa disponibilidade para coletar os dados de sua pesquisa. Assim sendo, vamos encerrando por aqui essa videoaula, mas não antes de deixarmos uma reflexão para que vocês agora possam colocar as mãos na massa e a cabeça para pensar de forma prática
e atuante, ok? Vamos lá. Quem não se lembra dos questionários muito usados no ensino de História e Geografia, enfatizando a memorização repetitiva e automática? Os professores conclamavam aos educandos: não deixem de estudar o questionário que eu passei. E quando o professor não se adiantava em passar o questionário, os alunos já o solicitavam, pois consideravam como espécie de garantia de sucesso. Essa estratégia de ensino, baseada no processo de memorização, é uma forma eficiente do aluno aprender a aprender? Favorece o aluno adquirir disciplina em seu processo de estudo? Possibilita ampliar a compreensão dos conhecimentos transmitidos pelo professor? Desconsidera a escola como espaço de produção de conhecimento? Desenvolve a capacidade do aluno pensar sobre o conhecimento a ser aprendido? O que vocês acham? Respondam e justifiquem a sua resposta fundamentado com tudo o que foi falado durante a nossa videoaula. Bom, eu espero que diante dessas reflexões vocês tenham caminhado no sentido de que o ambiente escolar não pode ficar assistindo às pesquisas e discussões educacionais. Ele precisa opinar, como também participar do que acontece no mundo, interagindo e discutindo sobre essas questões. Neste cenário, educandos e educadores vivem num intenso laboratório social, pois todas as questões perpassam a sala de aula. Assim sendo, precisamos de um estilo de educação que atenda às demandas dessa sociedade na qual estamos inseridos. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que tenhamos contribuído no sentido de agregar valores à formação continuada de vocês. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Foi um prazer e até a próxima.